Hoje nós vamos conversar com o advogado Rogel Martins. Vamos falar sobre um problema muito sério, que é lixo. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Hoje vamos falar um assunto palpitante, né? Que todos nós produzimos, que é o lixo. É Rogel Martins Barbosa, né? Sim, Barbosa. Você, né? Obrigado. Ô, doutor, o que é resíduo? O resíduo é aquilo que não tem valor. Quando não tem mais valor e nós mandamos fora, então este é o conceito legal de lixo, aquilo que não tem valor. Qual a quantidade de lixo que esse nosso mundo produz, hein? É uma quantidade assustadora. Se nós pensarmos que nós temos 7 bilhões de habitantes e a quantidade de 1,2 quilos por cabeça, nós temos aí mais de 1 bilhão e 400 milhões de toneladas ano de resíduos produzidos no mundo. E o Brasil produz muito lixo? Nós também vamos na esteira do mundo e vamos produzindo bastante lixo. O ano passado, o Brasil produziu 78 milhões de toneladas de resíduos. Mas o mais triste dessa história, Carlos, além de produzir muito, nós só conseguimos recolher 90% da quantidade do lixo produzido. Ou seja, 10% da população do Brasil não tem quem coleta o seu lixo. Ele mesmo tem que se resolver em casa com o seu lixo. Qual que é o maior problema que o lixo causa para o mundo, para o Brasil? O lixo traz algum problema grave? O lixo ele é um problema de saúde pública, né? Lamentavelmente, hoje no Brasil ainda nós temos que ficar falando em dengue, etc. Isso tem uma relação direta com o resíduo. Na verdade, se estima que hoje 75 milhões de pessoas vivem do lixo e que em seu entorno, de maneira que sofrem uma ação direta da ausência de saneamento, ou seja, vivem do reflexo de doenças que o lixo pode causar para ela. Então o lixo tem um impacto ambiental muito grande para as pessoas em termos de saúde pública, para o mundo em si, porque causa desequilíbrios de ordem ambiental, produzindo roedores, produzindo contaminação do solo, contaminação do ar, né? Nós estamos tão preocupados aí com o efeito estufa e, no entanto, nós temos lixões produzindo metano, né? Doutor, a solução é a economia circular? A economia circular, Carlos, é um conceito que está sendo trazido agora, desde 2012. A primeira fundação, os primeiros a trazerem essa discussão é a Ellen Foundation. Essa Ellen MacArthur, ela era uma velejadora e ela decidiu então montar uma fundação porque ela estava preocupada com o volume de plástico, de resíduos plásticos no oceano. Tanto é que hoje se fala que há ilhas de lixo no oceano, uma coisa impensável, né? Mas há ilhas de lixo no oceano. E a economia circular significa o quê? Quando nós vamos pensar um produto, nós já devemos pensar o material, de maneira que este material, ao fazer um produto, ele faça um produto, então assim, já com um desenho para ser aproveitado ao máximo em sua vida. Depois que esgotar da vida desse produto, ele pode ser reutilizado de outra maneira e ao fim, quando se esgotar todo o ciclo desse produto, ainda assim ele possa se transformar em insumo para um novo produto, de modo que sempre nós circularemos essa matéria-prima pelo mundo. Nós do Brasil, cuidamos do nosso lixo? Nós do Brasil, nós somos, eu diria que em lixo, nós somos muito parecidos com a política, nós não resolvemos o nosso problema. Então, esse é o problema. Para nós termos aquele que nos vê esta tarde, para ter uma ideia, 40% de todo o nosso lixo vai para lixões, não vai nem para aterros, vai para lixões. Lembrando que muitas vezes os políticos batem no peito falando, porque nós temos um aterro sanitário. Aterro sanitário, tecnicamente, é só uma forma de guardar o lixo. Mas o Brasil não cumpre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Brasil, lamentavelmente, não está tratando o seu lixo. Está preparando problemas para gerações futuras. Aqui na nossa região, você vai para Cianorte aqui, à esquerda, à direita, indo para lá, tem um lixão a céu aberto. Isso hoje, né, não é nem um tratamento de lixo, é lixão a céu aberto, é complicado. Você se referiu a Dr. Camargo, perfeitamente, Dr. Camargo. Cianorte, na verdade, nós temos um aterro. Um aterro sanitário que aterro sanitário. Considerado um dos melhores. O aterro sanitário, como eu havia dito, é uma forma de você embalar o lixo e guardar ele na terra. E ir drenando o chorume e o metano, e queimando o metano. Só isso. Lixo dá dinheiro, doutor? Lixo é um negócio rentável se for tratado de forma séria. E o problema é que a seriedade não tem sido forte em nosso país. Mas sim é um bom negócio? Nós vemos que hoje o mundo tem uma economia brutal em relação ao lixo.
circulando diversos bilhões de dólares em relação ao lixo, principalmente lixo eletrônico e mesmo resíduo sólido urbano. Lixo produzindo energia, isso é uma discussão muito grande na Europa. Então, assim, lixo dá dinheiro? Sim, dá dinheiro, desde que tratado com forma séria. Com gestão, nós realmente temos o lixo como resultado. Qual a solução, doutor, para as pequenas cidades, que hoje vivem como o senhor falou, doutor, que nós falamos do doutor Camargo, vive um problema até de guardar esse lixo, né? Que você está falando de embrulhar, não tem condições nem de embrulhar. Mas o que pode se fazer para resolver a questão do lixo nas pequenas cidades e também na nossa cidade, doutor? Se nós cumpríssemos a lei, né? É triste falar. O Brasil tem lei desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A política diz, primeiro reduza, depois reutilize, depois recicle e depois trate. No Brasil, 60% do nosso resíduo é orgânico. Como imaginar que em pequenos municípios, Carlos, resíduo orgânico é comida sendo jogado fora? Você tem que ter uma composteira em casa. Você já reduziria 60%. Primeiro, na verdade, você reduziria quando você fizesse comida de forma consciente, não desperdiçando. Segundo, você, em vez de mandar para o caminhão para enterrar num lugar, por que você não faz uma composteira em casa? Por que você não faz a sua própria horta? Comece a economizar, seja inteligente. Depois, separar, veja o que é possível reutilizar. E aí, dê preferência a embalagens que são ambientalmente corretas. E quais são essas embalagens? Por exemplo, prefira o vidro ao plástico. Até hoje há discussões sobre possibilidade do plástico promover contaminação sobre aquele produto que ele está invasando. Então, prefira o vidro, porque o vidro depois se utiliza para outra coisa em casa, não é assim? Então, assim, coisas bobas que nós poderíamos reduzir de forma brutal a quantidade de lixo que é produzido no Brasil. E em municípios pequenos, é claro, o aterro, a curva de economia dele, tecnicamente falando, fica caro. Guardar o lixo também é caro. Mas eu acredito que se a população tivesse consciência, é claro que nós cobramos muito da população, né? Mas o Estado tem que fazer a sua parte também. Cooperativa pode resolver, né, doutor? Obrigado, viu, doutor? Cooperativa é um bom caminho. Cooperativa é um bom caminho. Eu queria que o senhor voltasse um outro dia para a gente continuar esse tema aí, e eu sei que o senhor tem muitas mais coisas para falar com a gente, até porque o senhor tem doutorado na questão do lixo, conheço o senhor há muitos anos, tenho um respeito muito grande pelo senhor. Muito obrigado. Eu fiquei feliz de vir aqui falar com vocês e com todos os seus telespectadores, e o lixo é palpitante. Queremos mudar o mundo? Começamos a mudar em casa. Felicidade a todos.